iniciar então a coletiva com o técnico Jorginho. Vitória, por favor. Boa tarde, professor. Vitória Leite, do Globo Esporte. Algumas coisas costumam funcionar no futebol, que é a lei do ex e uns certos tabus. O Atlético está invicto no Corinthians desde 2017. Eu sei que são várias condições diferentes, times diferentes, mas às vezes isso ajuda um pouquinho para melhorar a confiança do Atlético que vai entrar em campo, recebendo o Corinthians, que está brigando na parte de cima da tabela. Bem, boa tarde a todos. Esses tabus, normalmente, eu digo, né, quando vem com esses tabus para cima da gente, a gente gosta de quebrar esses tabus, né? Mas tem gente que acaba sendo levado por isso, a gente não ganha deles, então, de repente, pode ser até uma coisa positiva com um ou outro atleta, né? Mas num todo, como você mesmo falou, na própria pergunta, de que são épocas diferentes, são tempos diferentes. Os atletas mesmo, você vê que aqui desse grupo que está aqui, do elenco que está aqui, 3 jogadores apenas jogaram comigo na oportunidade que eu tive aqui no ano passado. Então mudou muita coisa, mas é bom que a gente permaneça dessa forma, né? Que a gente possa fazer pontos aqui, né? Sabemos o quanto vai ser difícil jogar. Corinthians é uma equipe sempre muito perigosa, uma equipe que tem uma entrega diferenciada, né? Isso aí já vem do próprio torcedor, né? Que é uma coisa constante e normal das equipes que o Corinthians monta. Então sabemos o quanto vai ser difícil, mas é isso, nós estamos motivados, vai ser casa cheia, né? Nosso torcedor com certeza em maior número aqui, porque estamos na nossa casa, né? Os ingressos são mais vendidos para os de casa, como tem sido feito nesse brasileiro. Então a gente está muito confiante de fazer uma grande partida novamente e quem sabe aí a gente conquistar os 3 pontos, que seria muito importante para nossas pretensões, já que nós queremos sair da zona de rebaixamento. Jorginho, boa tarde. Muito se comenta nessa questão de treinador estrangeiro, mas não vou entrar nesse mérito se é válido ou não, mas assim, o que o treinador Jorginho, vamos dizer, da escola brasileira, pode apresentar diferente diante de um treinador português, o Vitor Pereira, né, outra escola, ou não tem muito isso, você não vê por esse lado? Como é que você faz essa interpretação para esse jogo? Boa tarde. Boa tarde. Bem, eu vi o trabalho do Silvinho. O trabalho do Silvinho era muito bom. A mudança foi uma decisão da diretoria. Respeito bastante essa situação, porque eu não fico vendo naturalmente a questão da nacionalidade, né? Eu estou olhando para o Corinthians, não pelo treinador, mas sim o padrão tático que essa equipe tem apresentado. E além do padrão tático, a gente precisa entender que tem a questão individual do atleta, né? O Corinthians realmente tem muitos atletas assim diferenciados que podem decidir o jogo. É o caso do Renato Augusto, né? Roger Guedes, são jogadores que têm algo diferenciado para apresentar. Então a gente tem que estar muito atento, não apenas uma movimentação tática daquilo que está sendo feito agora, mas também do individual do jogador, da qualidade técnica. Então, para mim, tanto faz enfrentar brasileiro, português. É claro que eu prefiro, aqui no Brasil, eu prefiro muito mais enfrentar, ou pelo menos ter companheiros brasileiros ali. Essa febre está passando, eu acredito que está passando, os treinadores brasileiros estão demonstrando capacidade, qualidade. Eu acredito que os últimos 3 jogos, que são os meus primeiros 3 jogos aqui, demonstraram uma equipe com uma evolução tática, demonstraram uma equipe extremamente intensa, corajosa, né? Eu acho que, pelo tempo que eu tenho já como um profissional e também aquilo que eu procurei, além de tantos estágios que eu fiz, mas estudar, eu acho que estou capacitado, seja estar aqui no Atlético Goianiense ou qualquer equipe que eu assumir no futebol brasileiro. Jorginho, André Isaac, da PUC TV. Qual é o prejuízo que o Atlético tem nesse jogo de não ter nenhum lateral direito nato, né? Já que não conta com o Rainer, suspenso, e com o Dudu, que está machucado. E quem vai jogar por ali? Bem, o Edson Fernando já fez uma partida ou 2 partidas nessa posição, muito bem. É um jogador que eu confio, é um jogador que vai entrar. Estamos ainda com 2 formações ainda na cabeça, a gente vai conversar bastante. Hoje mesmo, a gente, antes do treino, vai observar tudo aquilo que o Corinthians tem apresentado e vamos para o treinamento
já pensando nessa situação, peço a compreensão de vocês, de início pode filmar e tal, mas depois eu gostaria realmente que a gente ficasse à vontade ali, para que a gente pudesse desenvolver o trabalho e tomar a decisão. Não gostaria realmente de falar com a equipe que vai estar iniciando, mas em relação ao Edson, não tem nenhuma preocupação, apesar de não ser um lateral direito nato, é um volante que sabe jogar muito bem por aquele lado, tem muita capacidade técnica, vitalidade também, física, impressionante, né? A condição física desse atleta, então, com certeza, ele fará um grande trabalho. Boa tarde, Jorginho. Na atividade de ontem deu para ver o Ramon e o Edson ali iniciando aquela jogada, atividade que o senhor estava comandando ali, principalmente no sistema ofensivo, e o Edson voltando agora de suspensão. Eu queria saber realmente se agora, depois de ter utilizado o Edson como volante, se você pretende utilizar o Edson como zagueiro, o que ele pode te agregar a mais do que o Wanderson, por exemplo? Não, como eu falei, são duas formações de possibilidade que nós temos para o jogo, próximo jogo, e vem sendo assim, porque no caso o Baralha estava fora num jogo e o Edson no outro, então para a gente tomar uma decisão. O Edson vem jogando, né, para minha surpresa, que ele nunca jogou comigo, que ele trabalhou comigo na Ponte, sempre de volante, foi muito bem zagueiro, muito bem. O Wanderson leva uma vantagem porque literalmente é o melhor jogador de bola aérea no nosso time, ele é muito forte na bola aérea, né? Então são características diferentes que eu posso usar a qualquer momento no jogo. Então isso é muito bom, você ter um volante que joga de zagueiro. Ontem mesmo nós colocamos o Noga de volante e já foi interessante, eu gostei bastante, de repente pode ser uma possibilidade para o futuro. Então a gente tem que estar sempre aberto a essas possibilidades que surgem pela capacidade e qualidade do jogador. Jorginho, boa tarde. O Corinthians está ali no G4, né, querendo os 3 pontos para reassumir a liderança do campeonato, e o Atlético quer os 3 pontos também para deixar a zona de rebaixamento. Você espera um jogo aberto neste sábado no estádio Antônio Ascioli? Creio que sim. A forma das duas equipes jogar, o Corinthians não é uma equipe que faz uma marcação extremamente linha alta, vamos dizer assim, mas eles sempre deixam a equipe adversária tomar um gostinho para que possa, de repente, sair jogando e, através disso, interceptar um passe e conseguir fazer um contra-ataque rápido. Mas é uma equipe muito forte, é uma equipe bem ofensiva, uma equipe que tem infiltrações perigosas, jogadores, como eu falei antes, muito capacitada tecnicamente. Então, e o Atlético Goianiense é esse jogo, é o jogo que eu gosto, é o jogo que encaixa perfeitamente com a característica dos jogadores que nós temos aqui. Vamos marcar os caras em cima, pressão pós-perda constante. Fisicamente a equipe está muito bem, eu acabei de falar agora com o Luiz e com o Diego, são os 2 preparadores físicos, e é claro, a parte da fisiologia com o Junão, que eles estão de parabéns, o trabalho tem sido muito bem feito, a equipe corre muito, né? É claro que a equipe, para correr bem e não se desgastar, precisa estar muito bem organizada, eu acho que tem acontecido nesses 3 jogos que nós fizemos, e que permaneça dessa forma. Jorginho, o Atlético, nessa semana, renovou o contrato com talvez das suas grandes promessas das categorias de base, que é o Isaac, né, uma multa milionária. Eu queria saber o que você já viu desse jogador, né? Você já teve contato com ele. Se a gente pode esperar que ele possa ter oportunidades ainda nessa temporada. Bem, Isaac já treinou com a gente já algumas vezes, permiti que ele fizesse o jogo passado na base, porque não adianta ficar com o Isaac aqui se eu tenho vários volantes e eu não vou usá-lo já de início. Então é muito melhor para mim ter o Isaac já com condição de jogo, jogando na base, jogando na sub-20, mas é um jogador interessante, faz um segundo volante, mas pode fazer também o primeiro volante, porque é um jogador muito forte na marcação, vitalidade mesmo, é um jogador que tem uma boa qualidade técnica. E com certeza é um futuro para a nossa equipe. Sempre que puder, eu vou estar incluindo, seja ele, Jean, William, os jogadores que estão na base, incluindo esses jogadores, de repente, numa viagem, participando na concentração, porque tudo isso vai agregando muito experiência para cada um deles. Jorginho, e as informações que vêm de São Paulo é que o Corinthians deve ter uma série de desfalques para esse jogo, né? Inclusive em torno de 6 nomes, alguns nomes, como o Fagner, por exemplo, ainda não volta.
Na sua visão, é uma coisa boa que acontece por conta que talvez o Corinthians trabalhe com menos opções para tentar surpreender o Atlético, ou se na sua visão fica um pouco mais complicado de estudar o adversário dessa maneira? Não, a gente conhece, o elenco do Corinthians é muito conhecido, a gente estuda bem, a gente viu vários jogos e eles, como aí é uma característica do português, né, em relação a essas mudanças todas que acontecem, muitas vezes jogadores que não são da característica da posição, como está acontecendo com a gente, mas por uma necessidade, o caso do Edson Fernando, às vezes ele coloca um extremo de lateral ou de ala, né? Então tem essa mudança e essa equipe já rodou bastante. Então todos esses jogadores que estão vindo são jogadores que já foram usados, que nós conhecemos bem. Não facilita em nada ter desfalque, porque o elenco do Corinthians é muito bom, muito qualificado. Então a gente sabe, independente de quem ele escalar, porque a gente só viu uma lista de convocados ali para a viagem, mas a gente não sabe exatamente qual é a equipe que vai entrar. Mas a gente tem mais ou menos uma ideia, claro, estamos bem preparados para isso. Existe ansiedade assim para sair da zona de rebaixamento? E até que ponto isso influencia no jogo, positivo ou negativamente, Jorginho? A ansiedade só te traz problema, né? Se a gente pensar no nosso corpo, a ansiedade é um grande adversário que nós temos, né? Então a gente precisa trabalhar muito bem isso. A gente gostaria de ter saído no jogo passado já, que era possível, né? Mas não aconteceu e a gente tem que entender que um ponto lá, é claro, como eu falei depois na coletiva, que nós perdemos 2 pontos porque nós jogamos muito bem mesmo. Fomos literalmente assim superiores ao Internacional, taticamente a equipe encaixou perfeitamente as mudanças que aconteceram, né, saindo quase que de um 4-3-3 para um 4-1-4-1 e depois nós fizemos um 4-2-4 que dificultou bastante a movimentação deles e principalmente com a forma como nós estávamos jogando, enfiando 4 jogadores e depois ainda vindo os nossos 2 laterais ainda, fazendo quase que uma linha de 6 em cima da última linha deles de marcação. Então a gente merecia ali talvez ter saído. Mas é isso, não pode ter ansiedade. A gente sabe o quanto é difícil jogar contra o Corinthians, a gente quer ganhar o jogo, mas a gente precisa pontuar. Isso é fundamental. Dentro desses jogos que nós temos esse mês aí, a gente precisa realmente pontuar para que a gente saia. Quanto mais rápido a gente sai da zona de rebaixamento, te traz uma tranquilidade maior e essa ansiedade que às vezes acontece com muitos jogadores acaba se dissipando. Jorginho, aqui no Atlético o pessoal gosta muito de dizer, quando vai enfrentar Flamengo, Corinthians, Atlético Mineiro, esse é o jogo que o Atlético gosta de jogar e ganhar. E para você, é o tipo de jogo também que você gosta de comandar, trabalhar pelo tamanho, pela visibilidade, por tudo que envolve? Bem, eu brinco até em casa quando eu estou vendo com a minha esposa, quando eu fico, né, às vezes parado em casa, desempregado e tal, e eu vejo todos os jogos. Então tem jogo que a gente fala assim, ela aprendeu isso também, ele fala, isso aí é bom, esse jogo é bom para quem gosta de jogo ruim. E esse é um bom jogo. Literalmente esse é um jogo que todo mundo gosta de jogar. Jogar contra a equipe grande, qualificada, equipe que é corajosa, e joga um futebol ofensivo. E isso é bom de jogar porque esse tipo de jogo te permite realmente assim de colocar em prática tudo aquilo que você tem de possibilidades e de potencial. Então, jogar contra um Corinthians, jogar contra o Flamengo, contra o Palmeiras, não que naturalmente quando a gente tem outros jogos não sejam bons, mas assim, é sempre um desafio maior e é muito bom eu ver algumas enquetes que são feitas, como foi feito, por exemplo, contra o Internacional, que eu vi aos queridos amigos, eu gosto muito de muita gente que está ali por sinal, né, que a gente já foi inclusive, já trabalhou junto, já esteve junto, são amigos também, mas a enquete que teve no Globoesporte.com foi basicamente 9-0. E a gente empatou e por pouco nós não ganhamos o Internacional. Então, as surpresas acontecem. Valeu.